Olá, estamos iniciando mais um Desvendando o INSS e hoje temos a alegria de ter conosco o Dr. Caio Matias, médico formado pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, neurologista pelo IPMED São Paulo. O Dr. Caio Matias atende na Clínica Média em Icó, na Clínica Única em Jaguaribe e no Hospital São Camilo de Iguape. Doutor Caio, prazer lhe receber aqui no nosso quadro Desvendando o INSS. E hoje nós vamos conversar sobre transtornos mentais, ansiedade, depressão, estresse, pânico e vamos bater um papo aqui bem bacana sobre essas doenças, esses transtornos mentais, que são uma das principais causas de afastamento do trabalho. Sim. Boa tarde, Rian. É um prazer estar aqui com você. Esse serviço que eu acho de utilidade pública, né? Que é muito interessante para a população ficar a par de muitas situações que muitos não têm ideia do benefício que poderiam conseguir, que têm direito, né? Para tratar essas enfermidades que são o mal do nosso século, né? Que são os transtornos mentais, as doenças mentais, enfim, tanto que estamos em janeiro, né? Que é o mês que a gente volta toda a nossa preocupação, o nosso foco para a saúde mental. Exato, é o Janeiro Branco, né? Isso. Que é o mês de conscientização da saúde mental e emocional. Legal, porque é um mês, doutor Caio, né, de conscientização, da gente abrir a mente, os nossos olhos e tomarmos consciência do grau, da importância, né, de cuidar da saúde mental e da saúde emocional. Sim. Doutor Caio, eu tenho atendido sempre muitas pessoas lá no nosso escritório, vítimas aí de transtornos mentais. E eu sou muito curioso e pesquisando na internet, eu achei notícias que me chamaram muito minha atenção de forma negativa, me deixaram muito preocupado, porque eu vi que houve um aumento dos casos de ansiedade e depressão de 25%. Os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% no primeiro ano de pandemia de Covid-19, ou seja, em 2020. Essa informação é da Organização Mundial de Saúde. E as mulheres e jovens foram os mais atingidos. Vou lhe dar outro número, outro dado que me chamou bastante a atenção. O Brasil possui a população mais ansiosa do planeta. No Brasil, nós temos 18,6 milhões de ansiosos. Isso são números de 2023. Esses dados são da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, são dados bastante alarmantes, bastante preocupantes, porque a nossa população e a população mundial vem sofrendo diariamente com esses transtornos mentais que vêm aumentando e vêm causando também afastamento do trabalho. Como eu disse, é a terceira principal causa de afastamento do trabalho, são os transtornos mentais. Doutor Caio, nesse contexto, eu lhe pergunto, o que é saúde mental? Saúde mental, Rian, engloba não só você estar aparentemente tranquilo, mas até porque muitas pessoas ansiosas nos deixam... a gente se engana. Às vezes você vê um amigo ou uma pessoa próxima, essa pessoa é tranquila, mas quando ela chega a se abrir para você no consultório, é um paciente que é
ansioso, é um paciente que não dorme bem. E a saúde mental, acho que engloba tudo isso. Engloba você se sentir bem, você dormir bem, né? Quando você passa a ter preocupações excessivas, quando você está em um dia a dia muito estressante, um trabalho que você se preocupa demais, e aquilo está atrapalhando o seu dia a dia, então já é um sinal, já são sinais de que sua saúde mental não está bem. Então, a saúde mental não é só você não ser ansioso, não é só você não é só você estar alegre, satisfeito, né? É todo um conjunto, né? Em que você se sente bem, você dorme bem, você se relaciona bem com sua família, com amigos. Então, isso é que é o que a gente diz, entre aspas, assim, o normal. Se nada disso, se alguma coisa desse tipo tiver incomodando, tiver afetando a sua qualidade de vida, então já não está, essa saúde mental já não está tudo ok, como a gente fala, né? Então, saúde mental é tudo isso, é você estar bem com o seu corpo, né? Se sentir bem com ele, se sentir bem dentro de suas relações, né? Ser uma pessoa que não é triste, que vive se reclamando da vida, só vê defeito em tudo. Então, saúde mental, ela engloba tudo isso. Então, quando um ponto desse está mais fora da curva, que está atrapalhando o seu dia a dia, é bom dar uma parada e ver se já está precisando de ajuda, né? Já fazer uma reflexão aí para ver se está precisando de ajuda de um profissional. Exatamente. Que pode ser o médico, né? Ou o psicólogo. Isso. Eu vou entrar nessa questão aí mais à frente. Então, a saúde mental, pelo que eu entendi, doutor Caio, não é somente a ausência de doenças mentais, é um conjunto, né? Você tem que estar bem por completo na sua vida. Exato. Não pode estar naquela situação que tudo é negativo, que está lhe atrapalhando no trabalho, o seu sono está muito prejudicado. Entendi. E o senhor pode explicar para a gente qual é a diferença, assim, o que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, né? Eu queria que você fizesse uma abordagem desses transtornos para que a gente pudesse entender, porque tudo a gente pensa às vezes que é depressão, ou então tudo é ansiedade. Mas nos dê aí essa explicação para poder a gente ter uma noção e saber diferenciar um pouco uma da outra. É porque tudo está relacionado, né? Uma coisa está ligada à outra. Costumo dizer que nos consultórios, para os meus pacientes, que é uma bola de neve, que a gente tem que cuidar no início. Quanto antes a gente se atentar para esses sinais que não estão bem no nosso dia a dia, a gente vai impedir que um estresse, um trabalho estressante leve você a ficar uma pessoa que tem uma preocupação muito exacerbada, né, com aquele trabalho, e que, consequentemente, você se torna uma pessoa ansiosa, preocupado com os resultados, enfim. Eu estou dando o exemplo do trabalho, né, que, claro, a maioria das pessoas trabalham e a grande maioria sob pressão, né? Então, a ansiedade é aquela preocupação excessiva que você fica o tempo todo, será que vai dar certo? Enfim, você fica vendo mais o futuro do que o presente. Você fica só pensando mais no futuro, preocupado com o futuro, às vezes catastrofizando situações que nem aconteceram ainda, você já está pensando que vai acontecer e vai acontecer da pior forma possível. Exato. É isso? E que muitas vezes nem vai acontecer. Muitas vezes nem acontece. Né? E você entra num quadro desse, de uma ansiedade já patológica, que aí muitas vezes acaba atrapalhando seu sono, você já não dorme bem, você já não descansa, não tem aquele sono reparador, né? E aí tudo, como eu falei, acaba sendo uma bola de neve. Isso acaba afetando mais ainda o seu psicológico e você acaba se tornando uma pessoa
mais desanimada, mais triste, acaba por não fazer mais aquelas atividades que lhe davam prazer. Você acaba ficando com medo, com receio de sair porque acha que não vai gostar. E aí você acaba se confinando, ficando uma pessoa mais triste. E dos principais sintomas de que isso já se tornou uma depressão é quando você realmente pode se fazer essa pergunta, né? Quem está nos assistindo, enfim, tinha alguma coisa que eu gostava de fazer muito. Um jovem que gosta de jogar seu futebol, eu gostava muito de jogar futebol, só que eu tô tão estressado, não vou mais, perdi o gosto. Talvez a expressão mais que descreva melhor isso seja quando ele diz assim, eu perdi o gosto. Deve ser talvez a expressão que o senhor mais escuta lá no seu consultório, nesses casos, né? Bastante. E aí vem junto disso o choro fácil, qualquer coisa você chora. Então aí já seria um quadro mais depressivo, né? E as crises de pânico são quando a ansiedade está tão forte que você já tem medo. Por exemplo, você tem medo eu tenho inúmeros exemplos, estou tentando me lembrar de alguns, mas tem idosos que têm medo de atravessar a rua, não consegue atravessar só, só consegue se alguém segurar na mão. Isso aí, tem gente que tem a fobia, né, que a gente chama de não consegue muitas vezes estar dentro de um carro, porque é um ambiente muito fechado. Então, e aí acaba desencadeando aquela crise de pânico, aquele terror, aquele desespero. O que isso aí já é um grau que a gente não pode subestimar em momento nenhum. Tem que tratar e até a gente conseguir ver a remissão desses sintomas. Então, quer dizer, pelo que eu entendi, começa geralmente num estágio mais leve e ele vai piorando, assim, uma ansiedade, ele pode aumentar para uma depressão, um pânico, né? Sim. Como também, Rian, pode acontecer o seguinte, a gente perde um ente muito querido, o paciente nunca foi uma pessoa ansiosa, sempre foi uma pessoa que dormiu bem, e aquela tristeza que o luto a gente deve respeitar. O luto vai passar, né? Mas ele não pode permanecer por muito tempo, porque aí já é um sinal de que esse paciente não está conseguindo sair desse luto, então já pode não ser mais um luto, já pode estar em um quadro depressivo. Então vamos abrir o olho, vamos cuidar aqui também. Inclusive, lá no escritório, a gente tem muitos clientes nessa situação, por conta da perda de algum parente, avó, pai, mãe, filho. Sim. E aí começou a entrar num quadro aí de um transtorno mental, e já se isola do mundo, já não Exato. Consegue dormir. Isso é bem frequente. Exato. Bem frequente. Doutor Caio, já que a gente está tocando nesse ponto aí de situações que acontecem na vida das pessoas e que podem contribuir para um quadro de ansiedade e depressão, na sua opinião, no seu dia a dia, quais são as principais causas assim que você escuta lá no seu consultório que levaram a desencadear depressão e ansiedade? Com certeza, Rian, a autocobrança. A autocobrança talvez seja o maior vilão, sabe? Pessoa que se cobra demais. E aí eu tiro um pouco o foco do trabalho. Claro que o trabalho vai ser batata ali, ele vai se cobrar muito no trabalho, mas também se cobra como pai de família, como qualquer outro papel que ele venha a desenvolver, né, no seu dia a dia, né, com familiares, como um filho que pode ser um cuidador de um pai que está doente. Então, esse tipo de paciente, ele acaba se cobrando muito. Às vezes,
um estudante que está almejando passar em algum concurso, né? E acaba se cobrando, até nos vestibulares, enfim, né? E isso aí leva a gente muitas vezes a se frustrar quando não está conseguindo, ou quando acha que não está conseguindo, quando na verdade o cara tem que saber também quando está dando o seu melhor e saber e se conformar e saber que está dando o seu melhor. E aí é onde entra o que eu estava querendo uma brecha para falar, para citar a importância da psicologia, do acompanhamento multidisciplinar, né? Eu costumo dizer no meu consultório que o paciente ele não tem que achar que porque ele conseguiu, e eu sei que muitas vezes há muito custo de ter ido àquela consulta ali, mas ele não tem que achar que é só a medicação que vai tirar ele daquela situação, né? Então, é uma série de fatores e de profissionais. Eu costumo dizer assim, tão importante quanto a medicação é o acompanhamento psicológico, é você praticar exercícios frequentemente, que ao praticar exercícios você libera substâncias no cérebro que causam bem-estar, e tudo isso ajuda, né? Então, enfim, eu acho que tem que se olhar, como a gente iniciou o papo da gente falando da saúde mental, tem que se olhar a saúde mental também, o tratamento para ela como um todo, né? Não é só o remédio. Vou chegar e vou tomar remédio e vou ficar bom. Exato. Né? E a pessoa tem que querer também, né? Se esforçar para ver se sai daquela situação. Eu já vi algumas pessoas que deixam de tomar a medicação por conta própria e depois tem uma piora enorme, né? Deixa a medicação por conta própria porque diz que já está se sentindo bem e que não quer ficar dependente daquela medicação, tem medo de ficar dependente e aí acaba abandonando o tratamento e tem uma recaída bem séria. Você tocou num ponto muito importante, né? Que isso aí é corriqueiro no dia a dia, né? E assim, antes, no primeiro encontro com o paciente, eu já faço questão de deixar isso bem claro. São medicações que não fazem efeito rapidamente, elas precisam de algumas semanas para elas irem tomando uma concentração sanguínea mais elevada, né? E aí, o paciente, eu costumo dizer assim, daqui a 1 mês, 2 meses, você vai estar se sentindo muito bem, provavelmente a gente já vai ter feito o nosso retorno, mas não cometa o erro nunca de parar essa medicação por conta própria. Porque você imagine, seu cérebro está acostumado com aquela substância que você está dando diariamente, todos os dias, e do nada o cara acha que tá bom, que esse tipo de distúrbio, né, de transtorno mental, a imensa maioria não vai ter cura, vai ter apenas o tratamento, né, para você se sentir bem, aprender a lidar com o que você está passando, mas muitas pessoas acham que estão curadas. Eu sempre faço questão de dizer que não cometa esse erro, porque quando você tira a medicação abruptamente do seu organismo, seu cérebro percebe, automaticamente vai recair e muitas vezes vai ser mais difícil você, quando a gente retornar o paciente, retornar o tratamento, às vezes vai ter que vir com medicação mais forte. Uma droga mais forte para poder recuperar, né? Ter uma melhora naquele paciente. Eu cito muito um exemplo de uma reportagem que eu vi do Dr. Drauzio Varela. Uma paciente perguntou assim para ele, era sobre isso a reportagem, né? Sobre as doenças mentais e tudo. Ela disse, doutor, eu vou ficar presa nesse remédio o resto da vida. Aí eu achei muito interessante a resposta dele. Ele disse, não, você vai começar a se libertar agora, minha filha. Sua mente agora vai começar a se libertar.
Então, não quer dizer que vai ser o resto da vida. A gente vai, claro que cada tratamento é individual, mas a gente tem uma média de quanto tempo, ao mínimo, ao menos, tem que tomar aquela medicação. E muitas pessoas que são dedicadas, a gente consegue fazer o desmame, tirar essa medicação aos poucos e fica sem ela. Fica com as terapias, fica fazendo seus exercícios e consegue conviver, aprende a conviver com aquilo e vive de uma certa forma bem sem a medicação. Que bom. Pois é. Então, um recado aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Doutor Caio, quando começa, né? Onde é que você deve procurar? É um hospital? É uma UBS? Onde é que você procura o tratamento quando você começa a sentir que está precisando, que está tendo um transtorno mental? Onde é que você deve buscar inicialmente o tratamento? O nosso sistema de saúde, falando do SUS... Do SUS, né? Falando do SUS, que é o que a maioria da população vai ter acesso, né? O nosso sistema de saúde, a porta de entrada, a atenção primária são as UBS, né? As Unidades Básicas de Saúde. Então, ao procurar a UBS, claro que se for alguma coisa simples, assim, que não precise de um especialista, o médico da UBS tem competência para acompanhar aquele paciente. Porém, se ele vê que é um quadro mais grave e tal, ele tem como encaminhar, né? E vamos ter os CAPs, né? Vamos ter, enfim, aqui dando como um exemplo o ICO, temos também atendimento que a própria Secretaria de Saúde disponibiliza pelo município, inclusive no NASF. Enfim, então depois que se encaminha para um serviço especializado, a gente tem várias portas, como o CAPS, aqui no ICO, por exemplo, a CEMED, que é na Secretaria de Saúde, e o atendimento é no NASF. Então, aí já direcionando, você procura a UBS inicialmente e ali vão dar o direcionamento correto, né? Isso. Como é que você sabe a hora, assim, que você diz que aquela pessoa está se sentindo mal com transtorno mental? Qual é a hora que você acha que ela deve dizer assim, eu devo procurar ajuda médica, eu tenho que procurar ajuda médica? Eu costumo dizer assim, a seguinte frase, que a ansiedade, a depressão, claro que eu estou generalizando, não é uma regra, né? Ela não mata. Claro que em alguns casos chega muito grave e que às vezes temos até um ponto que a gente também tem que estar sempre pensando, né, na questão de suicídio, né? Porque isso aí seria o ápice, né, do problema, né? E a gente tem que fazer por onde todos os profissionais têm que estar sempre ligados para que a gente não deixe chegar nesse ponto. Então, costumo dizer assim, uma ansiedade não mata, mas ela maltrata muito. Então, assim, quando você percebe que está sofrendo, que aquilo ali está lhe incomodando, que você se irrita com pessoas que você gosta, que você se irrita no trabalho, coisas que não eram para ser normais, entre aspas, né? É para você estar com seus familiares bem. Claro que brigas num ciclo familiar vão existir, mas tem sinais que você, rapaz, eu estou me irritando demais, eu estou me estressando demais, eu já não estou dormindo tão bem. Então, isso aí já já acende uma luz para você, eu acho que eu preciso procurar alguma ajuda. Certo. O tratamento médico, ele é feito, em todos os casos, com o uso de medicamento, de remédio? Sim, a imensa maioria, porque assim, quando chega no especialista, dificilmente vai chegar um paciente que vai ser uma coisa leve. Pode muitas vezes chegar um paciente que você
conversa, analisa, bate aquele papo, entende melhor ele. E você pode chegar para ele e dizer, ó, é uma minoria quando chega no serviço especializado, né? É uma minoria. A maioria já chega num grau ali, num nível bem avançado da ansiedade, depressão. Isso. Já precisa da medicação. Exato. Já vai precisar da medicação. E muitas vezes só a medicação vai conseguir tirar daquele estado, né? Sem a medicação não vai. Mas quando por algum acaso chega alguma coisa mais leve, a gente orienta, ó, se você fizer bastante terapia, se você se dedicar a exercícios, se você se alimentar bem, né? Não comer tanto, não comer coisas erradas perto, próxima hora de dormir, enfim. Tudo isso, às vezes, se for um quadro muito leve, você pode controlar. Certo. E aí, quando a pessoa... Agora eu vou entrar um pouquinho no direito previdenciário, que é a minha especialidade. E aí, quando a pessoa chega nesse estágio, né, que já chega numa situação lá no seu consultório, numa situação grave, é uma coisa que a gente sempre pede aos nossos clientes, que solicite com o médico que lhe acompanha, com o médico que lhe atende, o médico assistente, né, quando a gente chama, solicite ao médico assistente um atestado ou um relatório médico, dizendo, né, se for o caso, claro, cada caso é um caso, mas para que o médico ele diga lá, coloque no atestado a realidade daquele paciente. Sim. E se for o caso, dá um atestado, um relatório médico, indicando a necessidade de afastamento do trabalho e o prazo de afastamento do trabalho. Sim. Que é necessário, doutor Caio, lá para o INSS, assim, e para fundamentar melhor o pedido daquele cidadão junto ao INSS ou até mesmo na justiça, é necessário ter um atestado médico ou um relatório médico informando a doença, informando o CID, informando que aquela pessoa tem que ficar afastada do trabalho e o prazo de afastamento, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, por tempo indeterminado, mas é fundamental ter esse prazo de afastamento também, além do carimbo e a assinatura do médico, o CRM, né? Sim, sim. E muita gente pergunta, tem uma dúvida, doutor, mas o médico pode ser um médico só pode ser o médico do SUS que vai me dar esse atestado para eu levar para o INSS ou pode ser um particular? E a gente esclarece sempre, olha, um médico especialista ou do SUS ou de particular, né, uma clínica particular, pode lhe dar o atestado e você pode levar para o INSS ou para a Justiça, dar entrada no seu auxílio-doença e conseguir o seu benefício. Então, não existe problema. Tanto o médico do SUS quanto o médico particular podem, né, doutor Carlos, dar esse atestado ou relatório médico com essas informações sobre o estado de saúde daquele paciente. Essa dúvida que chega para você também me perguntam bastante. Mas é isso. E, doutor Caio, existe alguma faixa etária que é mais suscetível de desenvolver os transtornos mentais que a gente está falando? Olha, Rian, eu acho que foi citado no início que acho que você citou da pandemia, não foi? A gente falou. Isso, exato. E é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que mudou muito um pouco o cenário, né? O perfil do hoje em paciente. Quando começou a pandemia, foi uma coisa tão forte, né? Em todos ela atingiu tantos setores, né? Que, inclusive os setores financeiros de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que deixaram de trabalhar, que não puderam mais trabalhar, né? E então assim ficou, eu diria que eu acho que o índice em relação ao pessoal de mais idade aumentou bastante. As pessoas mais velhas começaram a sofrer mais. Ficaram muito confinadas.
Enfim, e a gente sentiu isso no consultório mesmo. Todo mundo preocupado, "Eita, vai ser uma crise geral e tal." Mas, por outro lado, os consultórios explodiram de gente com ansiedade, né? E aí o maior trabalho, eu acho, assim, o que a gente focava mais era fazer com que tratar para que essa ansiedade não se tornasse uma depressão ou chegasse a algo mais grave, né? Mas hoje em dia muitos idosos têm apresentado bastante, viu? Ansiedade, depressão. Enfim, eu diria que em todas as faixas etárias a gente vê quadro de ansiedade, depressão, insônia. Inclusive crianças e jovens, né? Que não era nem para... Crianças, a gente tem percebido muito que aí a gente já vê mais o lado que a criança hoje em dia é muito diferente de algum tempo atrás. A criança hoje, ela quer os pais lançam mão da criança viver numa tela, né? Numa televisão, um celular, e isso com certeza deixa a criança mais ansiosa. E os quadros com certeza aumentam, né? O índice de ansiedade em criança também vem aumentando. Recado aí para os pais, eu que sou pai, e então todos nós temos que ter, nós pais temos que ter esse cuidado, né, doutor Caio, de não abandonar nossas crianças para as telas, entregar uma tela a uma criança e deixar ela passar horas e horas ali, não. A gente tem que fazer o papel de pai e brincar no chão, ou levar para brincar na praça, como eu costumo fazer com meu filho, o senhor também costuma fazer com o seu, eu já vi. A gente tem hoje uma rotina muito corrida, né? E a gente chega em casa e muitas vezes também o celular se torna um meio de trabalho para a gente. Isso. Você chega em casa, já vai ver aqui um paciente, um respondendo cliente mensagem, seu, né? E aí você naquela ali acaba a criança querendo brincar com você e você muitas vezes, não, peraí, daqui a pouco tá a hora de dormir. Então eu acho que todos nós temos que fazer esse exercício, que é um exercício que não é fácil e é diário, né? Tipo, eu vou... Que eu vá olhar o trabalho, mas depois que meu filho dormir, eu estou dando um exemplo, né? Mas, é por isso que é um mês de conscientização. Isso aqui serve para a gente se conscientizar. A gente ter ciência, ter a consciência do que precisa ser visto, precisa ser observado e precisa ser feito. Exato. Então, é importante esse Janeiro Branco, um mês de conscientização. Doutor Caio, para finalizar, tem alguma dica que o senhor possa nos dizer, nos dar, para lidar com a ansiedade, com o estresse? Sim. Rian, é como já foi falado, né, em alguns momentos, mas porque a gente vê muito os pacientes chegarem é porque as pessoas dizem que eu não tenho motivo para ser ansioso, para estar depressivo. Sim, as pessoas... Você não tem que dar importância para o que as pessoas acham. Você chega nessa... Se você chegou a esse ponto, tem uma bagagem por trás, né? A sua infância, sua adolescência, sua criação. Então, ninguém sabe da sua vida mais do que você. Então, primeiro, você não tem que estar dando importância ao que dizem, né? Como no início, quando a depressão começou a aparecer como doença e tal, que hoje a OMS considera uma pandemia também, né? No início, o que se escutava muito? É coisa de rico, é frescura, isso é frescura, isso é doença de rico. Isso, o pessoal falava muito isso. Coisa de rico que leva pessoas ricas que têm tudo a se suicidar, por exemplo. Então é frescura, né? De forma nenhuma. Né? A gente tem que dar muita atenção para isso e saber que eu costumo fazer a seguinte analogia. O paciente que está com um quadro depressivo forte,
ou de ansiedade, eu costumo dizer assim, como a gente até escuta, eles dizerem assim, eu estou no fundo do poço, certo? Pois você vai começar a sair do fundo do poço. Só que para você começar a subir esse poço de novo, você vai precisar se agarrar a tudo. O paciente chega assim, doutor, eu posso tomar uma jarra de suco de maracujá à noite? Pode. Você não acha que vai lhe fazer bem? Realmente a gente sabe que o maracujá pode acalmar um pouco. Tome, se agarre a tudo. Então, como básico, eu vou repetir. Medicação, terapia com nossos psicólogos, que são parceiros importantíssimos para a gente, né? Para a gente, para os psiquiatras, né? E os exercícios. Isso aí é o básico, né? E aí, eu não durmo direito, façam uma higiene do sono. Vou dar algumas dicas. O seu organismo ele está preparado para dormir e tem aquele horário que, se você acostumar a dormir naquele horário, provavelmente com os dias, com o tempo, ele já vai sentir sono. Então, e você pode preparar seu quarto. Você pode tirar a luzinha do ar-condicionado. Você vai lá, bota uma fitinha escura, né? Para não iluminar o quarto, para deixar escurinho. Exato. Tudo isso conta, porque se seu cérebro percebe que existe luz acesa, ele não desliga, ele não relaxa, acha né? que não é para você dormir, né? Fisiologicamente, quando a luz aparece, é para você acordar, né? Então, temos muitas dicas, né? Eu acho que as principais, você dormindo bem, seu cérebro descansa. E aí o resto você vai se adaptando e correndo atrás. E qualquer coisa, sim, inclusive vou dizer uma coisa também importante. Existem pessoas que está no seu dia a dia, mas que acabam lhe fazendo mal. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Uma coisa muito interessante. Gente que suga a nossa energia, Exato. né? E aí, a gente se perguntando dicas, dando dicas do dia a dia, né? Muito bom. Porque tem gente que só vai lhe botar para baixo. Então, você se desprender de algumas coisas, você tem que parar e perguntar o que é que me faz bem e o que é que me faz mal. E se agarrar a tudo aquilo que lhe fizer bem. E aí, é um caminho que a gente consegue chegar bem lá na frente, pode demorar um pouco, mas com a dedicação, você chega lá e sai fora desse poço que antes você estava no fundo, né? Então, a dica principal do Dr. Caio é: se agarre a tudo que lhe faz bem. Exato. Então, muita atenção a isso. Exatamente. Pessoal, olha, Dr. Caio, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Desvendando o INSS. Um prazer imenso ter a sua companhia. Aprendi muito com a aula que o senhor nos deu aí. Fico muito feliz, muito agradecido com a sua presença. Ian, eu também fico muito feliz quando você me fez o convite. Eu também. Você fica com receio porque microfone, câmera, não é muito. Às vezes não é o lado que a gente se sente tão bem. Mas eu diria que foi tão bom que eu acho que a produção não vai cortar nada. Pode deixar tudo no ar. Deixa tudo no ar aí. Mas foi muito bom, muito bom. Muito bom. Então, hoje, conversamos com o Dr. Caio Matias, neurologista, no nosso Desvendando o INSS. Se você tem ansiedade, depressão, e isso está afetando a sua capacidade de trabalho, minha gente, procure um médico especialista, procure um neurologista, procure um psiquiatra, procure apoio com psicólogo também. Como o Dr. Caio falou, o acompanhamento pela equipe multidisciplinar, profissionais variados, vai lhe dar o melhor suporte possível. E se isso afeta a sua capacidade de trabalho, também procure o INSS, procure um advogado especialista em direito previdenciário para dar entrada no seu pedido de auxílio-doença. Caso o pedido seja negado, esse profissional vai entrar com a ação na justiça e vai fazer toda a orientação jurídica que você necessita para ter sucesso
nessa sua demanda junto ao INSS e também perante a Justiça, caso seja necessário o ajuizamento de alguma ação judicial. Muito obrigado e fiquem com Deus.